Eu só vou passar rapidinho. Eu vou ficar do teu lado aqui. Quando quiser, tá? Podemos? Falando aqui com Gilson Kleiner, eu queria que você fizesse, professor, uma avaliação sobre como foi o desempenho nessa partida, agora 6 derrotas seguidas sem conseguir marcar gols. Sequência ruim, né? Eu entendo que o sistema defensivo nosso foi fortalecido, a gente conseguiu neutralizar as ações do Bahia, né? Eu entendo que o gol foi uma felicidade do atacante, trouxe para dentro, deu uma grande chapada, a bola foi na bochecha ali, é difícil para o goleiro, acho que o senão ali fica que nós poderíamos ter encurtado o pé dominante dele, né, que era o direito. Eu acho que faltou para a gente reter um pouquinho a bola, não era um jogo assim de susto, tiveram uma cabeçada no primeiro tempo, o Jordan foi muito bem. Eu acho que nós estávamos encaixados, nós tínhamos 2 propostas para o jogo, né? Uma para o primeiro tempo, uma para o segundo. No segundo tempo nós adiantamos um pouco mais a marcação. Eu acho que a grande chance deles foi um lance que nós titubeamos, depois mudamos. Com 2 minutos no segundo tempo, quase o Luiz Otávio faz um gol contra. Depois nós ficamos na iminência da bola parada, eles também. Ou então um contra-ataque quando eles abaixaram mais a linha. Quando nós daí fizemos as trocas, tentamos colocar a nossa linha mais alta, né? Não foi um jogo assim de muita criação, de muitas oportunidades, porém dentro da proposta tenho que deixar honrado, né? Porque nossos atletas lutaram, sabia que o jogo era difícil, por tudo que o Bahia também vem passando aí, pela pressão que existia. Infelizmente nós temos atrás e não tivemos força para igualar o placar. Agora, claro, rever tudo o que aconteceu, tentar corrigir os erros, tem à frente 2 adversários logo diretos nessa briga contra o rebaixamento, mas já avisando que matematicamente não dá para chegar mais aos 45, mas ainda tem a possibilidade de permanência na Série B. É claro, enquanto nós tiver a condição de fazer as 4 vitórias, nós temos que lutar por isso, não podemos desistir jamais. Volta jogadores importantes, que foi o caso do Fernandinho para esse jogo, é um jogador decisivo nosso. Também alguns jogadores que a gente ganhou, uma forma diferente que nós jogamos. Vamos rever na reapresentação as condições atléticas desses nossos atletas, mas principalmente sabemos que é uma decisão, tanto para nós quanto para o Operário, né? 2 equipes que estão fazendo um segundo turno aí bem abaixo, mas que a gente tem que estar lá com as condições de poder fazer uma estratégia de jogo e que a nossa bola, somente os nossos gols, né, que a gente não faz gol, começa a entrar. Chama atenção na equipe do Brusque a média de idade, porque o jogador mais jovem em campo, o Jordan, com 24 anos, a maioria já passando dos 30, chegando a 36, 34, isso compromete o rendimento ao longo dos 90 minutos e também a recuperação para aguentar esse ritmo de partidas? Olha, eu entendo assim, né, a Série B ela tem uma complexidade muito grande de logística, né? Então esses jogadores também estão numa batida o ano todo, foram campeão catarinense, fizeram uma Série B assim regular, é normal, né, ter esse desgaste. Mas ao mesmo tempo são jogadores também que estão iniciando uma partida, o caso do Jordan, o caso do Bruno Aguiar hoje nós trocamos uma situação dos homens ali do meio, né? Mas são jogadores que para esse nível de partida, para essa pressão que nós íamos ter aqui, o jogador experiente é fundamental. E depois nós vimos colocar vitalidade e velocidade o que a gente fez. Então, rever agora para o próximo jogo, pensar, nós temos um grupo que está trabalhando, que também está sentindo bastante, mas que a gente tem que colocar uma equipe que vai competir nesses 4 jogos como a gente está fazendo. Valeu. Obrigada, Cleide. Um abraço. Boa sorte. Obrigado. Cláudio Santos, da Rádio Cidade. Mesmo com 3 zagueiros e 3 volantes, os laterais não apareceram na frente para se somar ao ataque. Foi determinação sua? Não, quando você joga com 3 zagueiros, pelo contrário, né? Os alas têm toda a liberdade para chegar. O que passa é que, como eles abriram o Jacaré e o Caio Vidal, eles tentaram prender. Tanto é que no intervalo uma das coisas foi que nós tínhamos que aumentar um pouquinho a nossa pressão, a linha adiantar, fazer também 4 homens no meio campo e a profundidade dar com os laterais. Então a gente fez esse tipo de situação. Defensivamente eu entendo que a nossa equipe ela estava neutralizando a Bahia já com uma situação já mais difícil, tentando já fazer bola de zagueiro, tentando achar a bola do meio. Era a questão da gente roubar a bola e fazer a melhor opção.
até tivemos algumas transições, mas pelas condições e pelas características que nós trabalhamos hoje, tendo que a equipe lutou, mas tomamos um gol, ao meu ver, foi muito mais pelo mérito do atacante. Cláudio Santos, o resultado de hoje você atribui à fase e os resultados negativos que o time acumula? É uma somatória, né? É uma somatória. Nós estamos passando o pior momento no campeonato, com 6 resultados negativos. Não estamos deixando de buscar, não estamos deixando de trabalhar e principalmente não estamos deixando de fazer um fato novo, algo novo, né? Não estamos sendo omissos, por mais que o tempo é contra nós e principalmente as perdas, né, de jogadores que a gente tem de um jogo para outro. Então eu entendia que nesse momento aqui nós tínhamos que ter uma linha de 5 forte atrás, até porque os últimos 2 resultados aqui, tanto no Horizontino e no Operário, foi linha de 5, eles tiveram muita dificuldade, então a gente estudou e optou por essa situação. E agora a gente poder ver com quem a gente pode contar, quando eu falo é somatória, né, é a minha parcela, é a parcela dos atletas, ver que maneira que a gente pode reagir e tentar terminar da melhor maneira possível, né? E tentar fazer esses 12 pontos. Acreditar nisso, eu acho que nós temos condições para isso, temos jogadores experientes, jogadores novos, agora é potencializar e acreditar mesmo no resultado difícil como foi de hoje. Boa tarde, Gilson Rafael da Rádio Araguaia. Para mim ficou evidente que o Brusque entrou em campo para segurar o Bahia e buscar algo no contra-ataque. Porém, poucos jogadores acompanhavam o lance de contra-golpe, o que deixava a jogada sem opções. O que faltou para a estratégia funcionar? Olha, era uma transição, mas era para a gente preencher o meio campo também. Tanto é que o mascote, o Tagliari, eram os jogadores para ter essa puxada, para liberar tanto o Pará quanto o Ângelo, e a chegada do Trinário e do Luiz Antônio. Quando você perde jogadores assim de velocidade, né? Nós trouxemos hoje o Crislan e o Jailson, eram as opções de ataque. Então a gente tinha que saber a estratégia a utilizar, foi o que nós fizemos. Entendo que hoje os jogadores que entraram já deu uma dinâmica, deu uma melhora. Quando a gente opta por fazer 3 zagueiros, não é que tem que ser defensivo, mas hoje nós estamos fazendo um jogo defensivo forte. Tanto é que o Jacaré, que é um jogador aqui muito insinuante, que faz várias jogadas de 1 para 1, não aconteceu, porém ele fez o gol, foi decisivo. O que faltou para nós também, ter a condição de ser decisivo. Não foi para mim assim um jogo de grandes oportunidades, eles tiveram a cabeçada no primeiro tempo e nós tivemos uma transição e um arremate do nosso meio campo, e depois nos segundos 2 minutos de jogo, quase que eles fizeram um gol contra, depois o Crislan dominou a bola para a entrada do Jardel, próprio agora essa recuada que o seu Paulo Baia se adianta, a transição que nós podíamos escolher para o Maílson, cruzamento do Ângelo, enfim, eram jogadas assim, não tão claras, porém jogadas que nós poderíamos levar perigo de gol. Kleiner, Eduardo Oliveira da Rádio Caminho do Gol. A situação está cada vez mais complicada para o clube dentro do campeonato. Diante do que se viu hoje na Arena Fonte Nova, o que se leva de positivo e as oportunidades de melhoria para o jogo em Ponta Grossa? Olha, de positivo é que nós estamos tentando, né? A gente não está sendo omisso, sendo uma equipe previsível. Perdemos um atacante importante no último jogo, que foi o Fernandinho. Hoje, mais uma vez, saiu o mascote lesionado. O Patrick teve um entorse no tornozelo. Criamos uma situação da gente tentar preencher mais o meio, né? Eu entendo que aqui é um jogo de muito ímpeto, um jogo de muita trocação que o Bahia faz, que o Bahia vem com muita gente na última linha, tem jogadores de 1 para 1, e nós estamos tentando segurar esse ímpeto no começo para depois a gente usar a estratégia que a gente trabalhou. Infelizmente tivemos que fazer um outro tipo de substituição, até por desgaste de alguns atletas, para a gente tentar melhorar e manter a sustentação do meio campo. Perder o meio campo, o Bahia, é você tomar perigo toda hora. Então eu entendo que a gente soube sofrer nessa situação, o momento era para estancar, a gente não está fazendo gol e está tomando. Então acho que de positivo é levar essa luta, essa entrega e não abaixar a cabeça. É um jogo agora decisivo tanto para nós quanto para o Operário. Espero que a gente possa montar, né, a melhor estratégia, fazer um jogo muito próximo lá da perfeição. Estamos trabalhando para isso, a gente ter força para poder voltar para Brusque, né, lá de Ponta Grossa com um resultado positivo. Sidney Silva, do Sport SC. Kleiner, além de chegar à 5ª derrota consecutiva, o Brusque marcou apenas um gol nos últimos 10 jogos. Você já tinha vivido em uma situação parecida de comandar um time com um ataque tão inoperante? O que justifica números tão ruins do setor ofensivo? Falta de qualidade ou questão psicológica?
Olha, aquilo que eu falei, é difícil agora, né? Você transferir um resultado desse para um setor ou para jogador, né? Acho que todos nós temos culpa e todos nós temos que estar mobilizados para sair da situação. Se às vezes o ataque não faz, de repente o meio campo não está criando, às vezes também a gente não está tendo uma construção como a gente tinha que fazer, a gente está tentando diminuir o erro de passe, principalmente numa transição, principalmente numa construção. Então, são essas situações, pode ter certeza que nossos atacantes estão muito sentidos, porque eles querem fazer o gol, mais do que ninguém, todos eles querem fazer, os atacantes querem fazer os gols. Então, é claro que a gente sabe que a nossa torcida está chateada, mas nós também. Mas a gente vai continuar trabalhando, levantar a cabeça. Os números aí dizem, né? Felizmente, na minha gestão aí, muitas situações de lesões e alguns jogos que nós tivemos grande desempenho não tivemos resultado. E alguns jogos que eu entendo que nós tivemos um desempenho abaixo, felizmente também a gente sofreu com gols assim inesperados. É continuar trabalhando, dizer para o nosso torcedor que a gente vai de cabeça erguida, está todo mundo sentido, mas que segunda-feira, na reapresentação, a gente tem que ser forte para enfrentar essa decisão aí contra o Operário. Flávio Parada, Rádio CM Esportes. Clay, no que foi determinante para você começar o jogo com 3 zagueiros e por que você optou em sair jogando com o Luiz Antônio e não com o Diego Jardel no meio campo? Porque eu entendo que era um jogo de transição. Os volantes deles não são volantes que jogam fixo. Então, se você trabalhasse com o Jardel tem que correr para trás, não para frente. Aí, quando eles entraram, eles mexeram ali, quando entrou o Jardel, hoje eu acho que nossas mexidas, os jogadores entraram bem. E só não entendo porque que está nominando o Luiz Antônio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado assim, até porque parece que a derrota passa pela escalação de um atleta e do outro. Nós temos que ter cuidado, e nesse momento está todo mundo lutando aqui. Então, a opção foi para a gente preencher o meio. O Luiz Antônio tem condições de chegar com essa bola, tem um arremate de meia distância, por mais que de repente não conseguimos ser uma equipe mais assertiva, então de construção. E a opção para os 3 zagueiros, porque a hora que você perdeu o Fernandinho, nós precisamos fortalecer a nossa marcação. Para quem vem jogar contra o Bahia aqui, olha, ele tem Caio Vidal, olha, ele tem Jacaré, olha, ele tem Davó, olha, ele tem Rodalega. Hoje ele joga com um falso 9 fazendo um quadrado no meio, né? Que foi a forma que ele jogou demais. Posiciona muitos jogadores na última linha. A gente vem numa situação de derrota, então a gente já vem com nossa autoestima um pouco. Então você tem que trabalhar e você sai dessa situação quando você estanca e para de tomar gol. Então a estratégia foi essa. E não foi nada de invenção, foi um trabalho que a gente desenvolveu em 2, 3 treinos, conversamos bastante com eles, e aquilo que eu falei, o que não falta é omissão, a gente está tentando criar um fato novo, a gente não tem, às vezes, os atacantes que nós queríamos ter, machucou, então a gente tem que trabalhar de uma outra forma para ser uma equipe consistente. Então, claro que em 3 situações você não vai ter todos os mecanismos, né? Nós optamos por trabalhar o mecanismo de marcação, né? Claro que depois o próximo passo é trabalhar uns mecanismos de pressão, o mecanismo de ser uma equipe ofensiva. Você pega o Atlético Paranaense, ele chega na final da Libertadores com 3 zagueiros e 3 volantes. Ganha um jogo do Flamengo no Maracanã desse jeito. Internacional essa semana, jogou com linha de 5 na frente, terminou com linha de 5 atrás. Então tá todo mundo trabalhando nessa situação. O próprio Bahia contra o Novo Horizontino. Usou linha de 5 atrás, 3 zagueiros. Que parece que põe 3 zagueiros e acha que é defensivo, retranqueiro. A gente tem que tomar cuidado para fazer uma análise. Obrigado. Tem mais 2 só para encerrar, tá? É o João do município. Brusque não conseguiu imprimir pressões na frente, mesmo com o Bahia já deixando o jogo de lado. Diminuiu o ímpeto. Porque o time não conseguiu sair da estratégia do início do jogo para buscar o empate? Nós tentamos o empate, né? A gente não entra no campo achando que a gente quer perder. A gente tentou, a gente fez as trocas para tentar aumentar a pressão, aumentar a intensidade, aumentar a construção do jogo. Volto a repetir aqui, hoje a estratégia ela foi mais defensiva, porque a gente precisava neutralizar o ímpeto, principalmente o começo do Bahia. E eu acho que isso aconteceu, infelizmente tomou um gol aos 38, 39 ali. Né? Mérito da batida do Jacaré, acho que nossa falha não diminuir o pé direito dele, tomamos o gol na bochecha, mas enfim. A gente veio para uma situação, criar um fato novo para tentar tirar a previsibilidade, né? Nossa equipe estava sendo bem marcada, as equipes que jogaram contra nós abaixaram a linha, esperaram nós errar.
Hoje nós tentamos ser forte no meio para liberar os alas. A estratégia era essa, e vamos trabalhar para melhorar, para construir, para ter pelo menos a primeira vitória. Em alguns momentos do primeiro tempo, parecia que o Brusque ganhava alguns minutos, demorava para repor a bola em jogo. Uma vitória poderia ter dado uma vida nova no campeonato. Não ter um ritmo mais acelerado e com mais jogadores nas tentativas de contra-ataque e, ao mesmo tempo, se manter reativa e com cautela? Para você ser reativo, você tem que também ter característica, né? Nós preenchemos o meio campo, momentos nós tínhamos características de jogadores de transição e outros nós tínhamos jogo apoiado. Também tem que ver a característica do jogador, não adianta você ser uma equipe reativa e não ter esses jogadores para você transitar. E a outra coisa, não adianta você transitar e não reter essa bola na frente. Então você fica um pouco meio o cobertor curto, né? Então a gente optou, nós tínhamos 2 treinos, quarta de manhã e quinta, e sexta-feira já treinamos aqui em Salvador, daí você opta a ida. Então a gente trabalhou essas situações, tentamos neutralizar, os atletas assimilaram e tentaram fazer da melhor maneira possível. Concordo que a gente não conseguiu fazer um jogo muito no campo do adversário, entendia que nós poderíamos ter mais circulado essa bola, ter um pouquinho mais de situação de liberar os laterais, mas as coisas não aconteceram. Durante o jogo a gente foi mudando, mexemos um pouquinho no intervalo na marcação, que era uma linha um pouco mais alta, corremos um pouco de risco, mas é assim, para sair dessa situação a gente tem que criar um fato novo. Espero que nesses 4 jogos aí a gente possa ser mais competente.